Olá, cursista. Nós temos aqui o nosso teorema de Bayes, que ele é um filho legítimo da probabilidade condicional, e o objetivo dele é muito mais amplo do que a simples probabilidade condicional dois eventos, A e B. No caso, o Bayes ele resolve múltiplos problemas condicionantes. Então, por ele ter essa capacidade de resolver vários problemas de condicional ao mesmo tempo, ele tem um ramo da estatística chamada inferência bayesiana, que é toda baseada nessa simples função aqui. Ó. Ela parece ser uma função cabeluda, mas não tem nada de segredo nela. Isso aqui é uma função condicional da mais simples possível. O formato dela original é esse. Ela fica mais ou menos aqui desse tipo, então probabilidade de BI dado A, ou seja, qual a contribuição do evento B quando a gente restringe o espaço amostral à situação de A. Então você precisa do valor da probabilidade de interseção entre BI e A e o valor da probabilidade do seu espaço amostral. Nesse caso, o seu espaço amostral ele é limitado pelo próprio conjunto A. Então você vai calcular essa probabilidade aqui, porque lembrem, porque a gente está chamando isso aqui de espaço amostral? Porque qualquer probabilidade é casos favoráveis por casos totais. Então, os meus totais eles estão dentro do espaço amostral. Então, isso aqui é uma redução, é uma transformação de espaço amostral, tá certo? E essa função aqui é tudo isso aqui. Então, vamos dar uma olhada o que é cada coisa dessa e depois a gente parte por esse princípio aqui, tá? Nós temos o seguinte, nós temos um evento, que ele é uma partição, ou seja, o que é uma partição dentro da estatística? São eventos que não existem regiões de interseção, a interseção é vazia, está aqui, ó, se você fizer a interseção entre B1, B2, B3, B4, B5, até o enésimo B, então ela vai dar sempre vazia. E se você fizer a união, traduzindo isso aqui também, viu? Só voltando aqui, isso aqui é a mesma coisa que disjunção, tá? E se você fizer a união de todos esses elementos aqui, de B1 até Bn, você vai gerar o seu próprio espaço amostral, vai voltar para o espaço amostral, tá? Então, seja P uma probabilidade definida de eventos S, temos que para I igual a 1, 2, 3 até o infinito, nós temos isso aqui, ó. Probabilidade de BI dado A é probabilidade de A dado BI, vezes probabilidade de BI, dividido pela soma de probabilidade de A dado BJ vezes probabilidade de BJ. Bom, eu sei que parece difícil e tudo, mas o que é esse A aqui que apareceu do nada? Esse A é o seguinte, nós temos um conjunto, vou desenhar aqui para vocês, que nós denominávamos ele como espaço amostral e ele era o B, tá? Ele tinha todas aquelas propriedades de espaço amostral. Só que, no entanto, o que surgiu foi um novo conjunto aqui, vamos colocar aqui um quadrado, onde esse subconjunto do seu espaço amostral e do B automaticamente, ele é chamado de conjunto A, evento A, tá? Ou subconjunto A, como você queira. Esse evento A, ele é uma situação em que ele pode envolver todos os elementos, todos os subconjuntos, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, ele é uma coisa que engloba. Então, o que eu tenho? Eu tenho essa região aqui, que é a contribuição de interseção entre A e B1, essa outra região, depois eu tenho essa região aqui, eu tenho essa região, essa. Então, todas elas aí são as regiões de interseção entre B e A. E o que é mais interessante? O que é mais interessante é que cada pedacinho aqui de interseção, quando eu juntar, quando eu unir eles, eu vou ter... eu vou estar voltando para o conjunto A original. Então vamos formalizar no papel. Então o que eu tenho é isso aqui, ó. Eu tenho um conjunto B, tá? O Bzão, certo? Formado por B1, B2, B3, B4 até o B enésimo, tá? Que seria, vamos colocar na formato de pizza. E eu tenho um evento A em que ele agloba uma boa quantidade. Ele pega um pedaço de cada interseção dessa aqui. Então ele tem uma interseção com B1, ele tem uma interseção com B2, com B3 e por aí vai. Não necessariamente essa interseção precisa ser preenchida por alguma coisa, pode ser vazia. Tá? E o que é o meu conjunto? O que é o meu conjunto? O que é o meu conjunto de interesse? A minha pergunta de interesse é essa aqui. Ó. Essa pergunta aqui interessa. Qual é a contribuição que o subconjunto BI tem
quando a gente restringe ao espaço amostral A, quando a gente dá um corte, a gente descarta tudo que está fora e só considera o que está dentro aqui de A. Então, naturalmente, a sua resposta aí, em sua casa, seria isso aqui, ó. P é igual a BI, interseção com A, dividido pela probabilidade de A. Tá certo, aqui acabou. Então, probabilidade condicionante. É isso, tá? Só que o problema, meu amigo, é o seguinte, que esse conjunto aqui A, esse conjunto ele vai ter que ser destrinchado em detalhes. E o que é o conjunto A? A tem um pedaço de interseção com B1, um pedaço de interseção com Bn, com B2, com B3, e por aí vai. Então, se você falar em conjunto, a gente está falando isso aqui em A, ó. E quando a gente fala isso aqui, a gente fala que esses conjuntos aqui eles são disjuntos. Eles não têm eventos em comum entre um objeto que atenda a AB1 e atenda a AB2 ao mesmo tempo. Então eles são disjuntos. Então isso aqui eu já poderia transformar para alguma coisa assim, ó. A probabilidade de A é. Então ficaria probabilidade de AB1 mais AB2 mais AB3 e assim sucessivamente. Essa soma de probabilidades voltaria para a probabilidade de A, original dentro do sistema, quando a gente considerava que B era o grande pai do universo. Tá? O que eu tenho agora é destrinchar. E eu ainda vou destrinchar mais ainda, porque lembre, porque P de x dado y, pela condicionante, é a mesma coisa que P de x, y, ou seja, a interseção entre esses dois eventos, dividido por P de y. Então eu vou converter cada membro desse aqui. E aí ele vai ficar assim, ó. Então ele vai ficar desse formato aqui, ó. P de B1 vezes P de A dado B1 mais P de B2 vezes A dado B2 e assim sucessivamente. Que eu ainda vou poder converter da seguinte maneira, ó. Vou converter isso aqui em uma soma. Vou usar a terminologia J igual a 1 até a enésima posição. Ou seja, eu vou partir do primeiro termo até o enésimo termo, que vai ficar BJ multiplicado por A dado BJ. Então isso aqui é a terminação de B, de A. E agora, a parte de cima aqui, ó, a probabilidade de BI vezes A, ou seja, BI intersecção com A. Então eu vou escrever aqui no canto, isso aqui vai ficar desse jeito, P de BI. Aproveitando que eu posso passar esse camarada aqui para esse lado, pela propriedade, então isso aqui fica, ó, P de BI vezes A dado BI. Ou seja, estou pegando o meu espaço original específico de um pedacinho aqui que eu tenho, a contribuição dentro do sistema, e calculando qual é a contribuição do conjunto A dentro dessa especificidade aqui. O resultado vai ficar o seguinte, ó, esse camarada fica assim. Então esse aqui é o resultado, que tanto faz você trocar as posições aqui, ó, P de BJ por A dado BJ, como P de A dado BJ vezes P de BJ. Então o que eu estou demonstrando aqui é que esse é o teorema de Bayes, tá? E esse teorema vai resolver qualquer condicionante que a gente tenha. Vamos fazer um exemplo, vamos limpar a tela. E vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Nós temos aqui esse exercício, tá? Que ele se encaixa no teorema de Bayes. 3 fábricas produzem o mesmo presunto bovino, sabendo que a fábrica 1 atende 30%, 2, 45%, 3, 25% do mercado local. Os produtos defeituosos destas fábricas são 1%, 2% e 1,5%, respectivamente, dos totais produzidos dessas fábricas. Então, na distribuição, no centro de distribuição é realizado o controle da vigilância sanitária em 3 fábricas combinadas, no qual ele tem 2 perguntas. Uma, qual é a probabilidade de você encontrar, sortear lá um presunto nessa central de distribuição e encontrar esse presunto defeituoso. E a segunda pergunta é se durante a inspeção realmente ele encontrou um produto defeituoso. Existe um presunto que tem defeito, está estragado, sei lá, embalagem danificada, etc. Enfim. Qual é a probabilidade desse produto ter vindo da fábrica 2? Então perceba, não é a probabilidade agora de encontrar o defeito. Ele está dando a certeza que você encontrou o defeito. Então ele quer saber agora o contrário. E de onde é que veio? Qual é a probabilidade de ter vindo da fábrica 2, por exemplo? Então vamos abrir aqui uma página em branco para a gente resolver essa questão.
Nós temos aqui, ó, a fábrica 1 corresponde a 30%, 2 a 45% e a fábrica 3, 25% do mercado total, tá? Do abraço que se dá no mercado no produto. Em relação à questão dos defeitos, eu tenho o seguinte, eu tenho que dentro da fábrica 1, 1%, então, ó, dos defeitos. Então, encontrar defeito na fábrica, encontrar presunto sendo defeituoso, 1%. Encontrar na fábrica 2 defeito, 2%. Encontrar na fábrica 3 defeito, 1,5%. Tá? Então, se a gente fosse dividir, seria alguma coisa assim, ó, lá para formalizar o teorema de Bayes. Tá? Então, eu teria a fábrica 1, a fábrica 2, e aqui dentro eu teria o o grupo dos defeituosos. Então, tudo isso aqui é defeito. Aqui é a fábrica 2, aqui é a fábrica 1 e aqui é a fábrica 3. Lembre, a fábrica 3 tem um pedaço do mercado de 25%, então ela tem 1,5% da sua produção com defeito. A fábrica 1, 30%, então ela tem 1% com defeito. A fábrica 2 ela tem 45% do mercado, mas ela também tem um defeito de 2%. E aí, vamos para a resolução. A primeira pergunta dele é: qual a probabilidade de encontrar um defeito? Não é a fábrica, é o defeito. Então, lembre que o conjunto defeito, defeitos, ou subconjunto, né? Vamos trabalhar como subconjunto. Então, você pode ter um defeituoso que veio da fábrica 1, ou você pode ter o defeituoso que veio do subconjunto 2, ou você pode ter um subconjunto de defeitos que vieram da fábrica 3. Então não existe outra possibilidade de você encontrar um defeito. Você não pode encontrar um defeito da fábrica 4, porque ela não existe. Tá? Como esses conjuntos aqui eles são disjuntos, por que disjuntos? Porque eu não tenho condições de ter um presunto que veio de 2 fábricas, tá? Nem de 3 fábricas. Então cada fábrica tem o seu presunto. Tá ok? Vamos lá, então eu vou escrever na forma de probabilidade e ele vai ficar assim. E aí ele fica, ó, probabilidade de D ele ser defeituoso da fábrica 1, probabilidade dele ser defeituoso da fábrica 2 e probabilidade dele ser defeituoso da fábrica 3. Eu não tenho essa probabilidade de interseção, mas eu tenho uma probabilidade que eu posso converter na forma de condicionante. Então eu posso escrever assim, ó. Essas probabilidades eu conheço, então se eu converter ele para condicionante, então eu posso, ó, lembra lá do P de x dado y, que eu posso passar o y multiplicando, então a mesma coisa aqui, só que eu estou usando o conjunto que eu chamei de 1. Então eu estou multiplicando aqui, ó, a probabilidade do conjunto 1 vezes a condicionante dele ser defeituoso do conjunto 1. Probabilidade do defeito probabilidade de ser da fábrica 2 multiplicado pelo defeito vindo da fábrica 2. E probabilidade da fábrica 3 multiplicado pelo defeito vindo da fábrica 3. Então tá aqui, esse resultado aqui ele vai ficar, ó, eu tenho todos esses resultados, essa probabilidade aqui de 0,3, que eu já conheço, foi dado no início do problema. Isso aqui, quando ele vem da fábrica 1, é 0,01. Depois, a probabilidade vindo da fábrica 2 é 0,02, vezes a probabilidade do presunto ser de origem da fábrica 2, 0,45. Essa outra aqui, ó, defeituoso vindo da fábrica 3, então é 0,015, ou 1,5%. Multiplicado a probabilidade dele ser da fábrica 3, então 0,25, ok? O resultado que eu tenho é 1,57% ou 0,0157. Se você quiser ser mais específico, 0,01575, tá? Que não vai influenciar muito, tá, no resultado final. Então isso aqui é a primeira resposta. Então a probabilidade dele ser defeituoso. Lembre, ó, o que eu falei, ó, defeituoso é uma soma. Então esse conjunto aqui, ó, do total de fábricas, ele pesa 1,57% do sistema. No universo, o que vão ser os produtos não defeituosos? Vão ser 98,43%, porque ele é o conjunto complementar, é tudo que está fora, tá? E a segunda pergunta é, olha, beleza, nós temos certeza que o nosso presunto, ele está com defeito. Então a condicional é, eu sei que ele tem um defeito. E qual é a fábrica que ele veio? Então, qual é a probabilidade dele vir da fábrica 2, por exemplo, que é o caso aqui, que ele está perguntando. Então, a probabilidade dele vir da fábrica 2 é... Então é isso aí, ó, probabilidade dele ser defeituoso e da fábrica 2,
ou seja, essa regiãozinha aqui, ó, defeituoso I da fábrica 2, dividido pelo universo. O universo é o conjunto agora que a gente está especificando, que é o conjunto D. Nesse caso aqui, ó, eu já conheço, ó, I da fábrica 2 seria isso aqui, ó, que ele é essa região aqui, ó. Ele corresponde a 0,02 vezes 0,45, que vai dar 0,009 ou 0,9%, e a probabilidade dele ser defeituoso é 0,0. A probabilidade dele ser defeituoso é 0,01575, que nesse caso aqui vai dar o resultado de 57,14%. Perceba, se você não viu a soma de Bayes, não conseguiu perceber aquela parte que a gente fazia a soma, ó, é essa parte aqui, ó, que ela está implícita nessa região aqui, ó, tá? Então isso aqui é toda aquela somatória que nós executamos, tá certo? Essa é a resposta, tem uma demonstração e tem um exemplo prático. Muito obrigado por essa aula. Qualquer dúvida, manda um e-mail ou deixa alguma